Cutuca o irmão do seu lado aí. Você conhece o poder do secreto? Você precisa conhecer. Vamos lá, amados? Abra sua Bíblia comigo em Mateus 6. Nós vamos ler do versículo 12. Vamos fazer uma leiturinha bíblica aqui. Do 12, aliás, do 2 até o 18 nós vamos ler. Mateus capítulo 6, do versículo 2 até o 18. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, portanto, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, quando tu deres esmola, não deixe a tua mão esquerda saber o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja feita em secreto. E teu pai que vem em secreto, ele mesmo recompense publicamente. E quando tu orares, não seja como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Mas, orando, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois o vosso Pai sabe do que vocês têm necessidade antes que lhe pedirem. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas às tentações, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas transgressões, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoares aos homens as suas transgressões, também o vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Além disso, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, de semblante triste, porque desfiguram a face, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade, eu vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava a tua face, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Até aí. Feche os olhos por um instante. Peça que Deus venha a falar ao teu coração, a te revelar a sua palavra. Vamos juntos pedir que o Espírito Santo seja aquele que fale nesse lugar. E assim, Pai amado, nós estamos aqui reunidos como igreja, Pai, diante do teu altar, reunidos como aqueles que te buscam, Jesus. Estamos reunidos em teu nome. Que o Senhor possa manifestar a tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Eu, como teu servo, me humilho, meu Senhor e Salvador Jesus, na tua presença. Reconheço a minha insuficiência, Pai, eu te peço, usa a minha vida como instrumento, flui através do teu servo. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu e meus irmãos aqui queremos ouvir a tua palavra. E assim te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Graças a Deus. Eu estou feliz, sabe, porque eu estou vendo algumas pessoas que pegaram o culto da tarde, estão pegando o culto agora também.
Que massa. Uma outra coisa que eu estou muito feliz aqui é como vocês estão se comportando, cara. Porque, sinceramente, quando eu pensei em juntar o culto aqui e ter as crianças aqui com a gente, Luizinhos, eu não imaginava que seria tão bom. Amém? Estou muito feliz como vocês têm se comportado. Amém? Eu tinha a impressão que vocês iam atrapalhar o culto real, mas na verdade vocês estão acrescentando nesse culto. Muito bom ter vocês aqui com a gente, tá bom? E nós vamos nos preparar para oferecer o melhor ministério infantil que a gente puder para vocês, logo em breve. Graças a Deus. Amém, amados? O poder do secreto. Amados, se a gente prestar atenção, tem algo muito interessante que há um traço ali. Jesus, quando ele nos traz aqui em Mateus 5, Mateus 6, é como se ele trouxesse a constituição do Evangelho. Ele está não renovando a lei, mas ele está trazendo a essência da lei, mostrando como que a igreja deveria funcionar, como agora que aqueles que estão em Cristo deveriam viver. Ele vai trazendo tudo isso. E nessa parte aqui ele pega 3 aspectos da vida cristã que precisam, amém, estar presentes na vida de todos aqueles que andam com Jesus. Ele vai falando do doar, né? Do dar, da contribuição. Ele fala da oração, algo que precisa estar presente, porque fala de comunhão, fala de relacionamento com Deus, e o que ele veio fazer se resume boa parte nisso, que é nos abrir o véu, nos levar à presença de Deus, onde nós agora já não precisamos mais ter distância do Pai, porque o pecado antes nos separava, não nos dava condições, nem dignidade de entrarmos diante daquele que é santo, mas agora não por nosso mérito, mas pelo sangue de Jesus que é santo e sem pecado, nós podemos com ousadia entrarmos diante de Deus, e ali temos comunhão com o Senhor, amém, amados? E orar é isso, é ter comunhão com Deus. E ele fala também de jejum, que precisa ser uma prática do cristão, amém, amados? É importante se falar disso, porque às vezes as pessoas, elas atribuem a prática do jejum, por exemplo, a pessoas mais espirituais. Acham que jejum é coisa para o pastor fazer, ou coisa para algum missionário, para algum, enfim, algum intercessor. Não, todo aquele que anda com Jesus precisa jejuar. Faz parte da vida cristã, amém? Isso é interessante, que faz até bem para a tua saúde, se você não sabe. É importante ter uma prática de jejum, enfim, no mínimo uma vez por mês, mas interessante um dia por semana. É algo que é abençoador, te leva a uma comunhão maior com Deus. Agora, o que eu quero destacar aqui é que em todos esses aspectos, quando ele vai falar de você ofertar, quando ele vai falar de você orar, e quando ele fala de você jejuar, ele apresenta um traço no momento em que fazemos isso, que muda toda a situação. Vocês perceberam ou não? Você pode fazer a mesma coisa e ter 2 resultados totalmente diferentes. Por exemplo, quando ele vai falar de entregar ali as ofertas, esmolas, para não fazer um alarde naquilo que está acontecendo, porque se você fizer isso, a tua recompensa é limitada, já será dada. Por exemplo, vamos lá, no versículo 2, nós estávamos lendo. Quando, portanto, deres esmolas, não toque trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. Por que receberam a sua recompensa? Porque eles fizeram aquilo para ser visto pelos homens. E o que aconteceu? Os homens viram. Acabou. Era o que eles queriam, era o que eles receberam. Já aconteceu. Percebe, não? Agora, em todas essas coisas, ele nos cita o secreto. Ou você fazer algo onde só Deus te observa, onde só Deus vê. E ali ele dá uma garantia de já não vai existir essa recompensa. E provavelmente talvez não tenha a recompensa dos homens, como alguns gostariam. Porque é interessante, nós gostamos de ser aceitos pelas pessoas. Amém? Mas ele garante uma aceitação do Pai. Tanto daquela oferta, como daquela oração, como daquele jejum. E ele está dizendo que haverá uma resposta do Pai. Ele está nos garantindo. O Pai que te vê em secreto, te recompensará. E nessa versão que eu estou lendo aqui da King James, fala de uma recompensa pública. Isso é interessante, porque Deus está vendo algo que você faz onde ninguém vê, e Ele
é quem vai te exaltar e vai te colocar numa condição que talvez Ele queira te destacar. Amém, amados? Agora, por que isso? Existem, amados, na convivência, esse é um aspecto interessante. Eu quero de alguma forma me aprofundar um pouco e trazer alguns entendimentos antes de nos aprofundarmos no próprio texto. Mas no seu dia a dia, na sua história, você pode perceber que talvez existam coisas boas que você fez e ninguém percebeu. Coisas boas que você praticou e ninguém viu. E talvez nunca ninguém perceba aquilo que você fez de bom. Agora comete um erro. Comete uma falha. Se torna notório muito rápido. Às vezes você faz aquilo que é certo, que é correto durante tanto tempo. Com pessoas. E ninguém te elogia. Mas você cometeu uma mínima falha. Isso se tornará notório muito rápido. E com certeza você será cobrado imediatamente. E aqui eu quero... Não sei se será um desabafo ou uma confissão. Amém, amados? Porque esse é um dos grandes desafios de quem resolve andar comigo. Não que esteja certo. Amém, igreja? Mas do que eu estou falando? Por exemplo, se você entendeu a tua chamada nesse ministério, de alguma forma você me vê como teu pastor. Se você faz parte do meu time, se nós estamos servindo a Deus juntos, participando dessa mesma equipe, servindo a Jesus e servindo juntos aqui a Recife, a Pernambuco, é bem difícil para mim concluir isso aqui, para chegar no que eu quero falar para vocês, amém, amados? Então eu fico tentando, dando volta nas palavras. Mas o que eu quero dizer? Quem anda comigo já viveu isso. Se você caminha comigo aí pelo menos um ano junto, você já teve essa experiência comigo. Por quê? Porque você vai andar comigo e você vai fazer coisas boas, coisas boas, coisas boas, coisas boas, coisas boas, e eu não vou falar nada. E olha que eu tenho me esforçado para mudar isso, amém? Como esforçado de que maneira? Eu percebi essa falha, que eu considero uma falha, e às vezes eu tento elogiar. Eu tento pegar e falar, poxa, que legal que você fez isso, cara. Olha, pô, ficou tão bom aquilo que você fez. Aquele dia, você se dedicou muito naquele dia. Eu tento fazer, amém? Mas não é muito natural. É algo que eu realmente tenho observado. E aí eu tento corrigir, amém? Mas e por que é assim? Porque na verdade eu cresci assim. Era a minha vida foi assim. Meu pai, trabalhei, cresci ali com meu pai. E ele era um homem que não falava muito. Ele agia muito, ele até às vezes mostrava gratidão com algumas atitudes. Agora as palavras, elas não brotavam. Então eu poderia fazer muita coisa. E às vezes o que eu ouvia era assim, poxa, quem faz só o que eu mando para mim não serve para trabalhar. Eu tinha que, na verdade, identificar as necessidades do trabalho e fazer. Era o jeito dele. Às vezes eu teria, por exemplo, funcionários que faziam alguma coisa errada, recebia material que ele não era para receber, enfim, cometiam. E ele não dava bronca no funcionário, mas ele dava uma rasgada em mim. Eu falava, mas não fui eu. Ele falou, você tinha que perceber o que ele fez de errado. Eu falei, mas por quê? Porque você é dono também. Eu falei, mas eu não tive nada, eu nem estava aqui. Então você vacilou porque você não prestou atenção no que estava acontecendo. Enfim, eu levava bucha até daquilo que eu não participava. E depois eu parava a pensar, quer dizer, muito depois, né? Isso aí, eu com 17, 18 anos, a revolta vinha assim que eu falava, esse velho tá me tirando, eu ficava demoniado. Amém? Mas sempre amei, respeitei muito meu pai, só que aquilo ali nem entrava na minha cabeça. Como é que ele quer culpar por algo que eu nem botei minha mão? Ele falava, porque você tem que ser responsável. E eram umas frases que eu não vou esquecer nunca, né? Essa, por exemplo, assim, se você faz só o que eu mando você fazer, você não serve para trabalhar aqui. Então quer dizer, eu tinha que identificar as necessidades. Ele estava certo, era um negócio da família. Depois eu fui entendendo um pouco mais como isso funcionava. Amém? Agora, como que ele mostrava às vezes a gratidão dele? Meu pai é um cara que acordava às 4 horas da manhã. Você ia acordar para trabalhar umas 5 e pouco ali, já tinha pão de queijo que ele fazia no polvilho, já tinha cuscuz, já tinha queijo coalho assado. Era assim, por isso que todo mundo era meio fortinho lá em casa também. Então ele dava pra gente comida. Aí ele falava, trabalhou bem, come. Só que ele não falava isso. Então se fazia alguma coisa boa, ele falava pra você, bom dia. Vai trabalhar.
Você chegava 5 minutos atrasado, você trabalhava 4 horas, depois ficava até meia-noite trabalhando. Ele falava, agora vamos dormir. Aí você chegava 2 minutos atrasado, o que aconteceu? Aí chegava um cara de cansado, o que foi? Sonhou que estava trabalhando? Era um ambiente um pouco hostil, mas era o meu ambiente, crescia assim. E de uma forma interessante, quando eu cheguei na igreja, para falar a verdade, não foi muito diferente. Amém? Eu recebi poucas ligações dos meus pastores. Normalmente as ligações que eu recebi foi para mandar para uma missão. Falei que eu tenho que plantar uma igreja ali, vai cuidar que tem uma bucha ali. Uma vez eu recebi uma mensagem, meu irmão, eu não vou esquecer nunca. Teve um curso de libertação na igreja. Cara, uma coisa, já viu endemoniado ou não? Quando está revoltado, é fácil de segurar? Depende muito do tamanho da pessoa. Se a pessoa for forte, fraquinha, magra, não depende muito, né? Mas o bichinho magrinho tem uma força que você fala, meu irmão, o cara tinha uns 1,95 m de altura, devia pesar uns 130 kg e era lutador de MMA. Misericórdia. Misericórdia mesmo. Quem pegou ele no meio do culto foi o pastor Enzo. Ele já foi aqueles Mr. Universo, maravilha, o bicho é enorme assim. Deu um mata-leão no cara, o cara... Caiu o cara no chão, barulho. Imagina a igreja, 2.000 pessoas, todo mundo... Deu pra ouvir o barulho, fez... No chão foi e matou. Enfim, depois disso daí ele manda mensagem pra gente. Falou, olha... Mandou mensagem pro Mateus, na verdade. Depois mandou me chamar. Falou, ó, rapaz mora lá no ABC. E consagrado no candomblé. Enfim, não falei o nome do cara aqui, não tem problema. Eu vou falar da situação um pouco. Mas o cara era todo marcado, velho. O cara era cheio de pacto, consagrado para todo lado. Falei, então, vocês precisam ir lá para fazer uma limpeza na casa do rapaz. Espero que vocês vão lá e cuidem bem desta vida. Ah, meu irmão, tá de brincadeira, né, velho? Você viu o tamanho do cara, o que a gente vai fazer lá? Meu Deus do céu. Aí vamos sozinhos, né? Chamou mais 8 para ir junto. Ah, irmão, você abria, tinha patuá, tinha tudo aqueles bichos lá, aquelas estátuas, metade para um lado era um demônio, para o outro lado era enfim, era tudo demônio, né? Para um lado e para o outro era demônio. Meu Deus, e o bicho entortou de novo. Na hora que ele começou a entortar, bateu mão para trás. Fomos bem-sucedidos na história. Amém, amados? A coisa, ela caminhou ali. Enfim. A gente andou, nem sei porque eu cheguei tão longe nessa situação aqui. Para falar de tudo que é difícil andar comigo. Amém? Enfim, eu cresci nesse ambiente. Eu recebia comandos. E nunca tive necessidade de elogios. Mas não acho que isso é certo. Acho que há uma necessidade de algum tipo de reconhecimento. Só que isso na vida cotidiana, na vida humana, isso é normal. É um traço do ser humano. Nós vamos ter uma facilidade, pessoa, que ela fez, ela não fez mesmo mais do que obrigação de fazer o certo, mas os erros nós vamos, de alguma forma, apontar. Amém? E Jesus, ele entendia isso. Ele sabia que nós tínhamos essa dificuldade. E na verdade, amados, quando vamos falar desse tipo de situação no ambiente do reino, há coisas que o Senhor, ele já nos deu uma forma de agir, justamente por causa das deficiências. Amém? Então a verdade é que nesse caso, daquilo que fazemos, existem 2 grandes problemas aqui. Um, vai ser a falta de capacidade humana para avaliar. Do que você está falando, pastor? Por melhor que seja o teu procedimento, por melhor que sejam as tuas obras, por melhor que seja o teu caráter, um homem nunca vai conseguir te avaliar da maneira devida. Ele nunca vai conseguir te valorizar exatamente como você deveria ser valorizado. Nenhum homem vai saber te dar o valor que você realmente tem. O homem é limitado. Ou ele vai te dar um valor além daquilo que nós realmente mereceríamos, ou ele vai te dar um valor aquém do que você realmente é. Então o homem não sabe fazer isso. A resposta é simples. E se nós observarmos a palavra, ela nos aponta isso o tempo todo. Amém? Quer ver um exemplo? Quando Deus ele quer levantar um rei no lugar de Saul,
Ele manda Samuel na casa de Jessé, e Samuel vai lá para levantar e ungir um rei. E Samuel olha, e ele já tem um rei que ele queria ungir. Samuel vai lá ver os irmãos de Davi e fala: esse certamente é um rei. O cara tinha porte de rei, tinha cara de rei, tinha cabelo de rei, tinha olhos de rei. Ele falou: esse vai ser o rei, eu achei um rei. E o que Deus fala para ele? Ele falou: Samuel, eu não olho como o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. E Deus tinha visto o coração de Davi. Amém? Davi não estava nem no jantar, não estava nem na casa. E Deus foi lá e achou Davi, e trouxe Davi para ser ungido. Amém, amados? Glória a Deus. Então o homem não sabe avaliar. E assim, entenda isso, porque isso precisa marcar o teu coração na tua caminhada. Porque por vezes você vai ser tentado a chamar a atenção das pessoas. Você talvez acredite que as pessoas possam te promover, ou tenham poder para de alguma forma te promover, ou te reconhecer com títulos. Quem vai te levantar é Deus. Ainda que as pessoas não te vejam, e não sai correndo atrás de profeta também, que você vai arrumar enrosco para a tua vida. Não fica indo na filinha do profeta tal, ou da tiazinha que fica profetizando lá. Você não tem que fazer isso, você não precisa. Você não vai ver na Bíblia isso acontecer, pessoas correndo atrás de profeta. Na verdade eles fugiam do profeta. Amém? Quem vai atrás de você, quando Deus quiser falar com você, Ele vai mandar o profeta lá. O profeta, Deus quer falar, Ele vai levantar o profeta vai até você. Davi não estava nem na casa, Deus olhou e falou: não é nada disso, não é nenhum desses que eu quero, eu já achei o coração do meu. E Ele vai lá e manda trazer Davi, aí vai lá e derrama. Se Deus quiser te ungir, nada vai ser impedimento. Amém, amados? Deus vê o coração. Agora vamos avançar. Novo Testamento, a igreja primitiva nasce. Os 12 apóstolos estão ali, levantam, na verdade tirando sorte, Matias, e levantou Matias, mas a igreja está uma demanda muito grande, e os apóstolos eles olham e falam: não é justo. E na verdade, se não é justo com eles. Ele fala que não é justo com o povo. Ele fala: não é justo que a gente fique tão tomado com as atividades do dia a dia e deixamos de nos aplicar ao estudo da palavra e à pregação, porque o povo precisava da palavra, o povo precisava ser instruído. A igreja ali era nova, tinha acabado de nascer, as pessoas precisavam conhecer e se aprofundar na palavra. Ele fala: não dá para a gente ficar tão ocupado. E o que eles vão fazer? Eles falam: vamos separar, achem agora, e aí eles sabem identificar homens cheios do Espírito Santo. E eles vão fazer de que maneira? Agora eles vão orar e jejuar, para que Deus venha mostrar. Então na igreja, quando você vai falar de levantar uma liderança, você reúne os pastores, os presbíteros, e você ora, e Deus vai mostrando. A gente pode até trazer alguns nomes, como foi feito. Amém? Quando eles vão enviar Paulo e Barnabé, o que eles fazem? Estão lá também em oração, em jejum. E daqui a pouco o Espírito vem e fala: separe-me a Paulo e a Barnabé para a obra. Amém, amados? Por que isso? Porque o homem vai querer escolher nas suas preferências e vai cometer erros. Então quando nós fazemos assim, nos lançamos na dependência do Senhor, daquele que conhece o coração. E aquele que conhece o coração, amados, é esse que levanta. Amém, amados? Então há uma falta de capacidade humana para poder avaliar e julgar. E Deus nos fez depender totalmente dele. E isso, inclusive, ele respalda. Ele fala: não há autoridade constituída na terra que não teria sido levantada por Deus. Ele participa do processo. Ele acha o coração. Ele trabalha, ele levanta, ele respalda, ele envia e ele sustenta. Amém? A outra questão, qual que é? Falamos de 2 grandes problemas, não foi? Primeiro, a falta de capacidade humana de avaliar tais pessoas. Só Deus vê o coração. E a segunda, a hipocrisia, que Jesus citou tantas vezes aqui. Quando Jesus fala de hipocrisia nesse texto, é uma palavra que é apócra, que é uma palavra que eles usavam para poder falar, se referir aos artistas gregos que encenavam no teatro grego. Então eles estavam falando de homens que encenavam a fé, de pessoas que encenavam uma espiritualidade artificial que não era verdadeira. E isso também é um problema, amém, amados, na igreja, porque nós facilmente vamos e tristemente conhecer pessoas. E quando estou falando na igreja, estou falando daqui, estou falando em todas as igrejas, estou falando na igreja de Cristo. Pessoas que gostam dessa aparência espiritual e
tem até um conhecimento, como era também com os fariseus, e falam de Bíblia, e citam Bíblia, e cobram das pessoas a palavra, cobram das pessoas uma postura de acordo com a Bíblia, mas elas mesmas não têm nenhum caráter do próprio Jesus. São pessoas muitas vezes duras, pessoas sem misericórdia, sem humildade, pessoas que têm muita facilidade de apontar o dedo, mas muita dificuldade de reconhecer uma falha. E isso é um dano muito grande, é algo muito perigoso. Amém, amados? E então fica muito difícil de avaliar tudo isso. Jesus, sabendo disso, amados, Ele nos deu um prumo, Ele nos deu um norte, Ele nos deu uma maneira de como proceder, porque se a gente ficar nisso, o que a gente vai fazer? Estamos perdidos. E a verdade é que o homem, pelo homem, está perdido. Uma igreja, se ela não é governada por Jesus, ela está perdida. Ele é o cabeça, nós somos membros. O meu trabalho aqui, amados, a minha função, e esse é o meu esforço, é atrapalhar o menos possível aquilo que Ele está fazendo. Simplesmente seguir comandos. Ele é o pastor das ovelhas, amém, amados? E Ele me coube a Ele, de alguma forma, me levantar como uma liderança, para poder exercer uma função aqui de cuidar do seu povo, de alimentar, de instruir. Agora todos nós somos levados a ter uma vida com Ele, cada um de vocês. O que eu vou fazer aqui é apontar, ó, Jesus, meu filho. Ele é a salvação, Ele é a cura. No máximo das suas dificuldades eu vou te aconselhar para te trazer para o lugar onde você vai andar com Ele. É isso que nós fazemos, amém? Glória a Deus. Quando Jesus ele entende tudo isso, e sabendo de tudo isso, e Ele vem nos trazer, lá em Colossenses 3, versículo 23, assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Amém? Aqui é escrito por Paulo, é claro, mas é a mesma inspiração do texto que nós estamos lendo aqui. Como que eu faço então? Tudo que você fizer, faça como quem faz para Deus. Se você for lá e ler todo o contexto desse texto em Colossenses, te aconselho até a anotar, mas lê em casa, aqui presta atenção no que está sendo ministrado. Depois você lê. Você vai ver que ele vai falar para tudo que você fizer, não é quando você vem para o culto de domingo. Tudo que você vai fazer no teu trabalho, no relacionamento com as pessoas, na tua casa, a maneira como você é casado, a maneira como você cuida dos teus filhos, a maneira como você se relaciona com o teu pai, a maneira como você lidar com os teus vizinhos, a maneira como você lidar com o teu patrão, a maneira como você lidar com quem trabalha com você. Tudo que você fizer, faça como quem faz para o Senhor. Amém, amados? Esse é o parâmetro. E isso é maravilhoso, porque Ele está garantindo que se nós andarmos assim, haverá recompensa para os filhos. Amém? E que tipo de recompensa? Vamos voltar lá no texto. Mateus 6, versículo 2 ao 4. Quando, portanto, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Amém? Posso só dar um parênteses aqui para te explicar algo? Porque há dois entendimentos aqui da época. Uma, que quando alguém dava alguma oferta, alguma esmola, se tocava um sininho, aquele que recebeu esmola fazia um barulho, para poder de alguma forma exaltar aquela pessoa. Só que é verdade também, que esses gasofilastos das ofertas, eles ficavam do lado de fora do templo. Na verdade eram 6, que são os mesmos, inclusive, que a viuvinha pobre veio lançar as suas ofertas. Esses gasofilastos ficavam na parte externa, e como medida de proteção, como que ele funcionava? Ele tinha um bocal, que ele tinha uma forma de um espiral, amém? Com uma boca grande, para você poder colocar a oferta, e ela afunilava até que caía no vaso, que era o gasofilácio. Isso era uma medida de proteção, por quê? Para evitar que alguém faça assim, ó, vou dar uma oferta aqui, finge que põe 1 e tira 3, está entendendo ou não? Para evitar justamente que fosse roubado. Então era um espiral que não dava para colocar a mão. E você lançava aquela peça de metal, você lançava as ofertas ali e ela descia. Agora você imagina a seguinte cena: você vai dar uma oferta de 10 reais. Só que você não quer passar desapercebido. Você fala, pô, desce 10 aqui vai cair, ele não vai nem fazer barulho, ninguém vai ver nada. Aí você faz o quê?
Você vai lá e você troca R$10 em 40 moedas de 25 centavos. Que é a mesma quantia, não é? Agora imagina você jogando 40 moedas de 25 centavos, uma peça de metal, naquela trombeta que estava ali em cima do gasofilácio. Blá, 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 blá. Todo mundo falou, o que esse cara fez, velho? Assaltou a caça-níquel e veio tentar santificar esse dinheiro? Não faz isso não, é que não vai funcionar. É meio dinheiro maldito aquilo ali. Enfim, aí o cara vai querer... É mais ou menos isso que ele está falando, o cara queria chamar a atenção. E o que Deus estava mostrando ali? O que o Senhor Jesus está nos dando nessa palavra? Ele falou, se ele quer fazer isso para ser visto pelos homens, ele já recebeu o que ele queria. Amados, não haverá poder nenhum espiritual daquilo como semente, como nós ministramos. Amém? Isso é tão interessante, porque se a gente continuar o versículo 3 assim, mas quando tu deres esmola, não deixa a tua mão esquerda saber o que faz a direita, para que a tua esmola seja feita em secreto. E teu pai, que te vê em secreto, ele mesmo recompense publicamente. Isso é uma verdade espiritual tão poderosa, que às vezes eu vejo pessoas que às vezes nem conhecem dessa maneira exposta, como nós estamos fazendo aqui agora, que às vezes querem colaborar, às vezes querem ajudar na reforma, às vezes quer abençoar a igreja de alguma forma, e elas procuram, e elas assim, pastor, eu vou fazer tal coisa, mas não queria que ninguém soubesse que fui eu. Já viram isso acontecer ou não? Às vezes vocês mesmos já fizeram isso. De alguma forma você tem o desejo de fazer aquilo em secreto, você não quer expor. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo está te ministrando ali, é para que você não seja roubado de não receber a recompensa do alto. Ou muitas vezes as pessoas não querem nem que eu saiba. Quantas vezes eu não vi as pessoas chegarem para um diácono, para alguém, querer de alguma forma trazer uma oferta, querer ajudar de alguma maneira, e ela às vezes não quer nem que eu fique sabendo que foi ela, porque ela está justamente lutando contra essa tentação. Eu não quero que o pastor olhe para mim e me reconheça dessa forma. Eu não quero ser tentado a ser vaidoso nessa área. E é o Espírito Santo trabalhando. E o Pai, isso é maravilhoso, amados, porque o Pai que vem em secreto, é Ele que vai te recompensar. Amém? Glória a Deus. Então qual que é a recompensa de você ser alguém que semeia em secreto, que entrega em secreto? É a prosperidade. Porque qual que seria a outra forma de Deus te recompensar? É o Pai que vem em secreto, Ele te recompensará, Ele vai trazer os frutos de tudo isso. Amém, amados? Glória a Deus. E é interessante porque nós percebemos que Ele vê essa motivação do coração, justamente quando nós agimos dessa maneira secretamente. Isso é uma parte do poder do secreto. Quando doamos qualquer coisa para uma pessoa ou para a obra de Deus, pensando em fazer o melhor para Deus, seja em gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, nós certamente seremos recompensados por Deus. E é essa recompensa que eu e você deveremos desejar. Amém? Essa recompensa que é a prosperidade, aquilo que só Deus pode nos dar. E o jejum? Vai comigo lá para o versículo 16 e 18. Além disso, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas, ou seja, não fiquem encenando, fazendo uma encenação de algo espiritual. Ser como os hipócritas, de semblante triste, porque desfiguram a face, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça, lava a tua face, para não parecer aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto, e a teu Pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Amados, isso aqui é muito sério. Amém? Por que alguém jejua? Jesus ele nos deixou claro que havia algumas situações que só seriam vencidas com jejum e oração. O jejum é para nos levar um pouco mais perto de Deus. Amém? Para nos levar mais perto do Senhor. O jejum não é uma abstinência de alimento, mas uma dedicação intensa, que coloca a tua vida espiritual acima das necessidades do corpo. É uma forma de se manter vigilante, mortificando as vontades da carne, para fortalecer o espírito que habita em você. O jejum, ele vai te levar. O jejum sim é uma arma espiritual, amém? A oração não é uma arma espiritual. A oração é a própria guerra.
quando você entra em guerra. Agora o jejum é algo que você prepara para entrar nessa guerra. Quando você entra em oração, em tempo de jejum, é diferente, a atmosfera é diferente. O jejum, ele vai te trazer uma atribuição espiritual, ele vai te respaldar. É como se o Senhor preparasse a atmosfera, o céu sobre a tua vida, há um comando dos anjos. Enfim, não consigo abranger tudo que envolve, mas Ele nos recomendou. Por quê? Porque quando você mortifica a carne, você se alinha com o que é espírito. Amém, amados? E uma vez que você está alinhado com o Espírito de Deus, as coisas elas cooperam, elas estão junto com você. Você já não vai falar daquilo que é a carne, você vai falar daquilo que o Espírito fala. Você já não vai orar segundo a carne, mas você vai fazer uma oração espiritual. Ou seja, é um contexto de algo espiritual onde você está envolvido. Amém? Agora imagina você fazer um belo de um jejum, daquele que você não toma café da manhã, você não almoça, você vai comer só uma jantinha moderada. É fácil? O pastor está firme. Não é fácil. Agora imagina você fazer tudo isso, passar essa fome lascada, 40 dias, igual a gente está fazendo o jejum da igreja. Amém? E a tua recompensa vai ser o quê? As pessoas olharem e falar: poxa, olha, ele jejua. Porque é isso que ele está falando. Se você fizer isso para as pessoas verem que você é alguém espiritual, é uma encenação, é uma hipocrisia. Ele está falando: a tua recompensa já te foi dada, que é o que as pessoas te viram e falaram: poxa, ele é espiritual, ela é espiritual, pronto, acabou, você já recebeu o que você queria. Meu Deus! Enquanto o contexto e o intuito de você jejuar é justamente para que você possa ter um benefício espiritual, para que haja poder. E quando você faz isso para a aparência das pessoas, você perde toda essa situação. Normalmente, quando eu jejuo, eu nem falo nada. Às vezes você fica meio estranho, você vai comer na casa de alguém, a pessoa te oferece, você não quer comer? Não quero, tô bem. Às vezes as pessoas já identificam, já falam: tá no propósito. Você fala: amém, porque também não tem como você correr disso. Que nem agora, a gente está num propósito de jejum que está toda a igreja jejuando. É um pouco diferente, amém, amados? Mas você tem que ter a tua prática de vida de quem jejua. E muitas vezes você vai estar naquilo e você não precisa falar para ninguém. É você e Deus. E o Pai que está vendo em secreto a tua consagração, a tua renúncia da carne, Ele vai te respaldar espiritualmente com poder e com glória. Ele vai ouvir a tua oração. A uma outra dimensão as coisas acontecem. Jesus, quando Ele fala para os discípulos, porque eles estão tentando expulsar um demônio, eles não conseguem expulsar aquele demônio, eles não encontram condição de expulsar o demônio do menino, eles estão lá e o pai chega e fala: os seus discípulos não puderam expulsá-lo. Jesus vira para os discípulos e fala: tem castas de demônio que só são expulsas com jejum e oração. Agora por que ele falou isso? Porque ele estava vindo do monte. Ele tinha passado a noite no monte em jejum e em oração. Jesus, que não é hipócrita, ele não ia falar nem ensinar aos seus discípulos a respeito de algo que ele mesmo não estivesse praticando. Então ele, diferente dos discípulos, está naquela prática, ele está naquela atmosfera, ele está vindo do monte, ele está naquela noite ali, na presença de Deus, em oração e em jejum. E quando ele chega e dá com aquela situação, o pai desesperado, os discípulos tentando expulsar, só que ele estava naquela autoridade. Ele não está fazendo diferença deles, dos discípulos. Ele está dizendo: olha, se vocês estivessem na mesma pegada que eu, vocês iam estar fazendo as mesmas obras que eu estou fazendo. Amém, amados? Estão comigo? Glória a Deus. Então a recompensa de quem jejua em secreto é receber poder de Deus. É poder, amém? Pastor, estou passando uma situação na minha casa lá que eu não sei mais o que fazer. Vai para esse caminho, filho. Eu não sei mais o que fazer com meu filho. Eu não sei mais o que fazer com a minha esposa, com o meu marido. Vai por esse caminho, filho. Isso aqui é uma arma de guerra. Oração não é arma de guerra, oração é a guerra. Você tem que se preparar, se armar para entrar na guerra, amém? Dá uma estudadinha, depois é outra história, né? Mas dá uma estudadinha lá em Efésios 6:10, você vai entender. Existem as armas, ele vai dando toda a armadura, e no final, ele fala para você entrar em oração. Então, a oração não é a arma, a oração é a guerra. É quando você sai, você entra na atmosfera do Espírito, naquilo que é espiritual, e ali você começa a batalhar contra as hostes malignas. Amém? Mas maior é o que está você do que aquele que no mundo está. Mas se prepara, se consagra,
se aproxima de Deus, se encha do Espírito e entra nessa atmosfera de uma forma diferente. Agora não adianta você ficar jejuando e não orar. É para jejuar e entrar em guerra. Jejuar e entra para o combate. Deus é contigo. Faz essa experiência, escuta o que eu estou te falando. Você vai ver talvez coisas que há anos você não vê mudança, há anos você chora, você clama para que Deus faça algo, e Deus está te dando uma estratégia de guerra hoje. Amém? Se prepare, vai combater, Deus é contigo. Maior é o número daqueles que estão com você. Quando você abrir os olhos, você vai ver que tem carros de fogo, cavaleiros de fogo, tem tudo do teu lado, o exército celestial está com você. Vai para cima, aplauda Jesus por isso. Glória a Deus. E agora, vamos falar da oração. Versículo 5. Vai comigo lá. E quando tu orares, não seja como os hipócritas. Ou seja, não fique encenando. Pois eles oram em pé nas sinagogas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a sua recompensa. Mais uma vez, eles queriam ser vistos, foram vistos. Já recebeu o que queria. Amém? Mas, orando, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois penso que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe o que vocês necessitam antes de pedirem. Orai. Pois da seguinte maneira vai falar a respeito do Pai Nosso, amém? Mas ele fala a respeito de você orar em secreto. No versículo 6, perdão, eu pulei aqui. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Deixa eu falar uma coisa para vocês, amados. A oração, assim como esses outros temas ali também, ela vai ter uma resposta da forma como você direcionar o teu coração. Amém? Então, se o teu interesse é de alguma forma que as pessoas te reconheçam, que as pessoas te vejam, que as pessoas te honrem, se você obter algum tipo de prestígio, então você vai direcionar o teu coração a essas pessoas. Elas vão te ver, talvez elas te prestigiem, apesar de que elas não sabem avaliar. Amém? Mas acabou ali. Você direcionou a tua atitude, a tua prática para pessoas. Talvez você quer que a liderança te reconheça, talvez você quer que tanta coisa aconteça. E você vai direcionar o teu coração ali. E elas vão te dar o máximo que elas poderiam te dar, que às vezes isso não é nada, ou talvez muito pouca coisa. Amém? Agora, quando você faz o que você faz, e você direciona isso a Deus, se direciona o teu coração a Ele, você faz por Ele e para Ele, então teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Bem no começo do nosso ministério, eu lembro que eu aprendi isso com o apóstolo Rina, e eu não precisei aprender uma segunda vez. Isso entrou no meu coração, e eu creio que só por isso, de alguma forma Deus enxergou em mim a possibilidade de eu poder estar à frente do ministério de uma igreja. Eu lembro que havia algumas situações na igreja de desleixo, e é terrível isso, fazer a obra relaxadamente traz maldição, é horrível. E ele querendo trazer um alinhamento na igreja, ele ministrou algo que marcou meu coração. Ele me falou algo que foi assim, na verdade, né? Ele falou: olha, se vocês esperam que eu vou ficar cobrando vocês daquilo que vocês têm que fazer, esquece. Primeiro porque eu me recuso a fazer isso. E outra, se vocês não fizerem o que Deus te chamou para fazer, não eu, o que Deus te chamou para fazer, por amor a Ele, mas de alguma coisa fizerem, porque há uma cobrança, porque há uma mentoria te conduzindo a agir de tal maneira, isso não vale nada no mundo espiritual. Então não quero só tua mão trabalhando na igreja
para que as coisas caminhem de alguma forma. O que nós estamos fazendo aqui é espiritual. Nós somos a igreja de Cristo. Ele é o cabeça e nós somos os membros. Se o que você faz na igreja não é para Jesus, então não tem um contexto espiritual, não é nada. É vão, já recebeu. Então se o que você faz aqui, você não faz por amor, e o seu amor a Deus não te leva a agir com excelência, não é eu te cobrar, porque eu te cobrar, eu vou ter que ficar te cobrando a cada 15 dias. Porque você vai dar um impulsinho, daqui a pouco um impulsinho, daqui a pouco um impulsinho, daqui a pouco, porque você está debaixo de cobrança. Agora, se você quando bota os pés ali, você vem fazer e você sabe que você está fazendo para Deus, aí o teu Pai que te vê em secreto te recompensa. Amém? E há situações que são interessantes, porque ele fala até de uma recompensa pública. E há muitos de vocês assim aqui, eu mesmo já peguei situações de vocês fazerem mais do que deveriam e sem a supervisão de ninguém. Amém, amados? Já cheguei aqui, já peguei gente limpando os pratos, sozinho aqui na igreja. Já cheguei aqui, já peguei gente trabalhando nesses computadores, fazendo tudo sozinho aqui na igreja, sem ninguém para ver. Ou seja, não precisa, ele já sabe que ele está fazendo aquilo para Deus e está caminhando dessa maneira. Amém, amados? Isso é maravilhoso, porque eu já sei que você vai receber a recompensa do Senhor. O que eu poderia fazer de alguma forma é te reconhecer, é te dar o elogio, que inclusive eu falei que eu não sei dar. É o máximo que eu vou conseguir, fazer. Agora, o que Deus pode fazer por você, a gente não tem como limitar. Ele pode fazer muito mais, infinitamente mais do que você pediu, pensou, imaginou. Quando Ele vê que você começa a amar o que Ele ama, quando Ele vê que você se preocupa com o que para Ele é importante, aquilo que importa para Ele passa a importar para você, há um alinhamento. Amém, amados? E deixa eu te falar, um caminho para esse lugar, na verdade, eu creio que é o único caminho para esse lugar, é a oração. Porque qual que é a recompensa da oração? É a intimidade. Amém? O Pai que te vê em secreto, te recompensará em secreto. Os fariseus, a gente não tem mais essa prática, né? De homens, tá muita movimentação, hein, gente? Se tiver alguém que precisa ir embora ainda, já aproveita agora, porque a palavra tem que ter reverência. Amém? Muita andação para lá e para cá. Interessante você ficar até o final da palavra, tá bom? Mas agora, se possível, eu pedia que ninguém levantasse mais para andar. Tem que conseguir ficar pelo menos uma horinha sem ir no banheiro ou beber água. Amém, amados? Quando esses homens tinham essa prática, esses fariseus, eles oravam publicamente. Nós não temos mais isso. Mas há muitas maneiras de nós queremos mostrar a religiosidade e nós caímos na mesma situação. Jesus contou que Deus ele prefere, lá em Lucas 18, Deus ele prefere a oração simples de um publicano, pecador, do fariseu arrogante. A vida de oração, ela produz essa intimidade com Deus. Olha que interessante, lá no Salmo 25, no versículo 14, diz que o Senhor ele revela os seus segredos àqueles que o temem. O que é isso? Você conta segredo para qualquer pessoa? Se você fizer isso, está cometendo um grave erro. Deus ele age da mesma forma. Amém? Há coisas que Deus não vai falar para todo mundo. Há coisas que Ele vai revelar só para aqueles que entram nesse lugar, nesse secreto. Paulo, por exemplo, ele tem uma experiência tão poderosa que ele é arrebatado ao terceiro céu, que ele não sabe nem muito bem o que aconteceu. Ele fala, não sei se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. A única coisa que ele consegue falar daquilo é que ele fala, eu vi coisas indizíveis. Ele não consegue nem traduzir aquilo que ele ouviu e que ele viu. Amados, há um lugar para nós em Deus, um lugar de intimidade, que quando nós falamos de oração, e o que Jesus está nos chamando a fazer aqui, Ele não está falando somente de estar em oração, porque oração não é só você falar com Deus, mas Ele está falando de relacionamento. E deixa eu te falar algo a respeito desse relacionamento. A oração de intimidade com Deus, e o poder
dessa intimidade da oração, ele só é conhecido quando essa prática que você desenvolve, ela chega numa atmosfera que ela já não diz mais respeito àquilo que você pode te alcançar em Deus. Como é que eu vou explicar isso bem para vocês? Quando a tua vida de oração, ela chega numa atmosfera, e isso é são para todos nós, amém, amados? Num patamar, numa realidade, é só você entrar lá que você vai conhecer isso. Talvez alguns de vocês já conheçam. Chega num momento aonde aquilo que você está vivendo diante de Deus já não diz mais respeito daquilo que Deus pode fazer por você. Já sai do campo das petições, dos problemas a serem resolvidos. Já não é mais Deus me ajuda aqui, Deus faz aqui, Deus eu não sei o que eu faço aqui, Deus como isso vai acontecer, e você está naquilo ali. Amados, isso é um clamor, isso é uma petição. Mas chega um momento, se você vira e você conhece esse secreto, chega uma hora que essa atmosfera já não diz mais respeito daquilo que você obterá de Deus no seu benefício, mas já começa a ser construído naquilo que Deus obtém de você, em benefício do propósito dele, dos planos dele. Já não é mais aquilo que eu vou ter das mãos do Senhor, onde haverá poder de Deus e resposta de Deus às minhas orações, mas já diz respeito àquilo que Deus consegue tirar de mim, aquilo que Deus consegue gerar em mim, o quanto de Deus começa a ser criado e gerado em quem eu sou. Então aí, amados, é um lugar onde os teus planos, eles começam a ficar em segundo plano. Você já não começa mais a se importar tanto com aquilo que você sonha, com aquilo que são as suas preferências, com aquilo que são, enfim, aquilo que você gostaria que fosse. Isso começa a já não ter mais tanta importância, porque a verdade, amados, que o propósito de Deus, ele é maior do que a nossa própria vida. E quando você começa a conhecer a Deus e ser conhecido por Ele, Ele começa a colocar algo dele mesmo em você, e isso é intimidade, então eu começo a conhecê-lo como Ele é, e eu percebo que há coisas muito maiores do que eu mesmo, coisas muito maiores do que os meus sonhos e os meus propósitos, que são os propósitos dele. Nesse lugar você começa a ser gerado nele, se tornar parecido com ele. Então você começa a amar o que ele ama, você começa a desejar o que ele deseja. Então o teu coração vai começar a queimar pelas vidas que se perdem, o teu coração vai começar a se apaixonar pela noiva do Senhor, pela igreja do Senhor. O teu coração vai começar a se apaixonar pela sua palavra, pela sua verdade, pois ele é a verdade. Amados, o Pai que te vê em secreto, ele vai te recompensar em secreto. Ali você é transformado. Deixa eu te falar uma coisa, amados. Às vezes tem pessoas que sonham com o ministério. Isso não é ruim, isso é bom. A Bíblia diz: aquele que almeja o psicopado faz uma boa coisa. Talvez até essa palavra veio hoje para te nortear. Amém? Pessoas não têm o poder de te levantar. É só Deus que levanta. Você não tem necessidade nenhuma de ser visto pelos homens, mas você tem a total necessidade de ser visto por Deus. As pessoas às vezes elas caem nesse equívoco de achar que homens vão poder te promover. Eu não estou falando só de ministério, tá? Estou falando da tua vida. Quem promove é Deus. Ele levanta o pobre do monturo e o faz assentar com os príncipes. É Deus que faz isso. Quando nós começamos a colocar nossa esperança muito nas pessoas que conhecemos, nas coisas que temos, nós vamos desprezar o Senhor, aquele que só Ele pode fazer. Pessoas que são levantadas no ministério é porque de alguma forma conheceram o Senhor no secreto. E Deus pode ter acesso ao teu coração. Eu já citei aqui a história de Davi. Ali Deus ele nos ensina um princípio. Se Deus quiser te levantar, amados, até a tua família pode querer te embarrear, não vai poder. Deus vai mandar um profeta te achar lá onde você está. Você vai estar quietinho lá cuidando das ovelhas, do pasto. Deus falar, é Ele. E por mais que alguém queira furar a tua fila, é impossível. Porque é Deus que está te levantando. Então onde que nós somos constituídos?
no secreto. A tua constituição não está no domingo aqui quando todo mundo te vê. Ela começa amanhã de manhã, quando ninguém mais te vê. Onde só o Senhor te vê. E é impressionante, porque aqui há uma armadilha espiritual que muitas pessoas caem. Porque às vezes as pessoas elas fazem um grande esforço de ter uma aparência cristã à vista de todos. Mas quando estão lá, onde só Deus vê, o esforço fica muito pequeno. Ou às vezes nem tem esforço nenhum. Mas é lá que você cresce. Feche teus olhos por um instante.